Fala minhas bases nitrogenadas, seja bem-vindo ao canal Estudar Mais Biologia. Aqui quem fala é o professor Fontinelli e no vídeo de hoje vamos falar sobre os quinidários, o segundo filo dentro da linhagem evolutiva do reino animal. Os quinidários é o segundo filo dentro da linhagem evolutiva do reino Animalia. A partir dos quinidários já surgiu agora uma característica, uma novidade evolutiva, que é os tecidos. Inclusive, se você não viu ainda a aula sobre porífero, eu vou deixar aqui nos cards para que você possa estar assistindo. A gente falou que os poríferos é o primeiro filo da linhagem evolutiva e eles não possuem tecidos. Já aqui nos quinidários é um animal diferente pelo fato de eles possuírem os tecidos. Então é um animal conhecido como animal diblástico. Por que diblástico? Porque ele possui os dois folhetos embrionários. E é a partir desses folhetos embrionários que começa a surgir o tecido. Por ele possuir apenas dois folhetos, que é a ectoderma e a endoderma, ele consegue produzir agora tecidos e consegue produzir uma variedade muito maior de células, diferentemente do porífero, que não tinha tecidos, mas possuía várias células, só que não tinha tecido. Os quinidários é um animal muito interessante porque ele possui uma célula chamada quinidoblasto. Esse quinidoblasto, inclusive, é o que faz as pessoas lembrarem deles, porque os quinidários é retratado em alguns desenhos animados, em alguns filmes, como um animal muito perigoso. E de fato ele é um animal que produz uma toxina a partir dessa célula chamada quinidoblasto. É uma célula de defesa desse animal em que ele acaba liberando na pessoa a partir do momento que a pessoa toca ele. Inclusive, galera, um dos animais mais venenosos do mundo é um quinidário, tá? É um animal encontrado lá na Austrália, claro, e ele pode matar a pessoa em pouco tempo, tá? Assim, em torno de minutos, até cerca de 2 horas a pessoa pode morrer, devido à ação da toxina desse animal. Então, as características principais eu vou retratar aqui com vocês e eu espero que vocês anotem aí, porque isso aqui é muito importante e é o que costuma cair mais em prova, tá bom, gente? Então, olha só. São animais diblásticos porque possuem tecidos verdadeiros. Tem essa célula que é muito importante, eu destaquei ela aqui em vermelho, o quinidoblasto. É essa célula que faz com que ele produza essa toxina. Aqui está o exemplo, ó. Essa célula ela fica aderida na parte externa do animal, aqui nos tentáculos dele. E quando o indivíduo toca essa célula, ela tem um cílio aqui, onde acaba disparando um filamento urticante. Esse filamento ele acaba causando irritação na pele e acaba queimando a pele. Então é só a partir do momento que você toca essa célula e esse pelinho aqui, esse cílio, e acaba disparando uma espécie de arpão, um flagelo filamentoso aqui, com toxina urticante. Então a dica, galera, é o seguinte: se você tocar nesse animal, corre imediatamente para o hospital, tá? Existem muitas dicas na internet, você urinar no local. Galera, não perca tempo urinando em local, vá para o hospital, porque é uma toxina que, dependendo do caso, pode até matar, como eu falei para vocês. Uma das dicas que é dado aí, que você tem que lavar com água do mar ou até mesmo vinagre. Mas o meu conselho é, você foi queimado por água viva, corra para o hospital, que é o mais indicado. Não vai ficar urinando e não vai jogar água gelada, tá, galera? Água gelada, porque a pessoa tem a sensação de queimadura, ela joga água gelada, mas água gelada vai piorar a situação, porque algumas células dessa podem ficar presas na sua pele e elas ainda não dispararam. E quando você joga água gelada, você acaba disparando mais quinidoblastos, assim você acaba se queimando ainda mais. Então a dica é, se queimou com água viva, com a caravela, com o quinidário, você corra para o hospital, tá? Que é o mais indicado. Se não, água do mar ou até vinagre mesmo é uma das dicas aí dadas, mas o melhor, o mais certo é você ir para o hospital. É um animal que possui simetria radial, tá? Então, o que é uma simetria radial? Você pode cortar ele em várias partes, que ele vai ter várias partes iguais, diferente, por exemplo, dos seres humanos, que tem simetria bilateral, você só pode cortar em 2 lados. Ele é um animal que você pode cortar ele em vários pedaços e eles se tornam pedaços iguais. A gente chama isso de simetria radial. Ele já possui sistema nervoso. Pelo fato de possuir tecido, ele já possui sistema nervoso, só que esse sistema nervoso aí é um sistema nervoso difuso. O que é um sistema nervoso difuso? As células são espalhadas por todo o corpo do animal. Ele não forma um cérebro, por exemplo. Ele vai ter células espalhadas pelo corpo, difundido pelo corpo, para controlar, por exemplo, os seus tentáculos. É um animal que tem respiração e excreção por difusão. Sistema digestório, cuidado, é extra e intracelular. A gente aprendeu que nos poríferos a digestão deles é intracelular.
No caso dos quinidários, a digestão ela é extra e intra, ou seja, uma parte é extra, outra parte é intracelular. Então, é um animal que possui muitas características novas e aconselho vocês a anotarem, tá? Para vocês estarem revisando. Aqui do lado eu coloquei os dois tipos de quinidários que podemos encontrar na natureza. Podemos encontrar eles na forma de pólipo. Pólipo é quando ele é fixo, onde ele fica fixo no substrato. E a forma de medusa, que é a forma que ele nada. Só que também existe alguns que participam dos dois processos. Eles podem ser medusa ou eles podem ser pólipos. Eles podem viver uma fase da vida deles fixo e uma fase da vida deles nadando. Aqui, galera, eu estou representando para vocês os três tecidos, né, as três partes do quinidário. A parte externa é chamada de ectoderma. Então, galera, o que está aqui vai estar nesse aqui também, beleza? Esse aqui, ó, ectoderma, aqui também é ectoderma. Tanto no pólipo quanto na medusoide, né, na forma de medusa, ele tem a ectoderma. A parte central é chamada de mesogleia. Já o tecido interno é chamado de gastroderme. Então, quais são os tecidos? Ectoderma externo, mesogleia está aqui ó, de amarelo, a parte interna, e gastroderme é essa membrana, né, esse tecido interno. É a partir daí que é produzido, por exemplo, as enzimas digestivas para ele fazer a digestão extracelular. Você pode ver que ele possui, galera, apenas a boca, tá? Quando o animal possui apenas a boca, a gente fala que ele tem sistema digestório incompleto. Ele não tem boca e ânus, só a boca. Então, o alimento entra pela boca e o resto, né, os resíduos também são eliminados pela boca, tá? Aqui na parte interna existe a cavidade digestória, que é onde vai acontecer a digestão extracelular, e aqui está os tentáculos dele. Quando o animal ele é pólipo, a boca fica voltada para cima, cuidado. Quando o animal é em forma de medusa, a boca fica voltada para baixo. Os tentáculos capturam o alimento e levam para a boca para que o animal consiga se alimentar. Lembrando que os quinidoblastos eles ficam aqui, ó, nos tentáculos do animal, né? A maior parte fica nos tentáculos. Então, quando o animal toca esses tentáculos, esse animal vai ser, né, no caso, morto pela toxina e vai ser levado para dentro do animal para que consiga fazer, né, a digestão extracelular e depois intracelular. Em relação à reprodução, é um animal que pode ter reprodução assexuada e também reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, o tipo mais comum é o brotamento, onde vai surgir um broto nesse animal e esse broto se desprende do corpo do progenitor e acaba gerando um novo filho, acaba gerando um novo quinidário. E aí, a partir desse momento aqui, esse quinidário ele pode agora também fazer reprodução, né, por brotamento. Mas também existe reprodução sexuada. A reprodução mais comum deles, né, as mais comuns, é a reprodução normal, onde ele joga o gameta na água, tanto masculino quanto feminino, e acaba acontecendo a fecundação. Também existe o caso do macho jogar o gameta na água e o gameta encontrar uma fêmea e acontecer a fecundação interna. Só que eu trouxe aqui para vocês também um tipo de reprodução que é um dos tipos mais interessantes assim, e engraçados que ocorre dentro do reino animal, até porque isso não é tão comum acontecer com animais, tá? Acontece, por exemplo, com plantas, mas com animais não é tão comum, que é o que nós chamamos de alternância de geração, chamado de metagênese. O que é a alternância de geração? O animal, em uma fase da vida, ele faz reprodução sexuada. Em outra fase, ele faz reprodução assexuada para completar o ciclo de vida dele. Como é que funciona? Um animal macho produz o gameta, o espermatozoide. Esse gameta vai encontrar uma fêmea e vai acontecer a fecundação interna. A partir do momento que ocorre essa fecundação, libera-se uma larva chamada de plânula. Essa plânula vai nadar, encontrar um substrato, um solo, vai fixar. E a partir desse momento ela vai crescer e começar a produzir novos quinidários. Esses quinidários aqui surgem por reprodução assexuada, tá? Um processo chamado de estrobilização. Então libera-se novos quinidários, né? E ele acaba depois se tornando um quinidário adulto. Esses quinidários que são liberados, no caso dessas águas vivas aqui, são chamados de éfiras. E elas acabam depois se desenvolvendo e formando um quinidário adulto para acontecer novamente o ciclo. Então em uma fase da vida eles fazem reprodução sexuada e outra fase eles fazem reprodução assexuada. Processo chamado de metagênese ou alternância de geração. Então eles podem fazer reprodução assexuada por brotamento ou reprodução sexuada por metagênese ou o tipo mais comum onde ocorre a fecundação na água ou ocorre dentro do próprio animal. Então, só que esse aqui é o mais interessante, tá? Que eu quero que vocês prestem bem atenção porque isso pode ser cobrado em suas provas. Em relação às classes, nós temos basicamente 4 classes de quinidários. Nós temos os hidrozoários, os sifozoários, os antozoários
e os cubozoários, tá? Os hidrozoários, o mais conhecido aí, o mais conhecido de todos, o mais falado, né, são as caravelas, tá? As caravelas, que é um animal que ele é encontrado no mar, por exemplo, é um animal que fica flutuando, né, onde o vento leva, ele vai, e um animal muito perigoso, tá? Muito cuidado. Já os sifozoários, o mais conhecido aí, são as águas-vivas, tá? Um animal também que é encontrado com facilidade, né, no mar. Os antozoários, um dos mais conhecidos, é a anêmona, né? Quem assistiu já o filme aí sabe da anêmona, um animal que fica fixo. Pode formar também os corais, a maior parte dos corais são formados por antozoários. E os cubozoários, que é um quinidário em forma de cubo, né? Assim, e ele é muito conhecido pelo fato de possuir uma espécie chamada vespa do mar. A vespa do mar, que é o animal, um dos animais aí mais perigosos, tá? Mais tóxicos da natureza, que pode matar uma pessoa aí até em 2 horas, como eu falei. Então são seres bem interessantes, tá? São animais que não é comum no nosso dia a dia, até porque a maior parte deles são marinhos, só que existe também alguns de água doce. Mas aí fica a dica aí, tá? Cuidado, vai nadar no mar, você pode dar de cara com um bicho desse aí e pode ser muito perigoso. E se você for queimado por algum quinidário, uma água-viva, por exemplo, procure o hospital, tá? Não fique perdendo tempo aí com algumas dicas que vocês viram na internet, beleza? Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, né? Se inscreva no canal, porque assim você pode fazer esse projeto crescer cada vez mais, beleza? Te aguardo na próxima aula e até a próxima.